Eu sou a professora de ciências, Leonora. Estou aqui com você hoje para mais uma aula de ciências. Você é aluno do 5º ano. E hoje, o tema de hoje é sistema digestório. É esse assunto que nós vamos tratar. Mas falar de digestão é necessário também falar de alimentação. Porque para ter digestão é necessário que tenha também alimentos. Então vamos lá conhecer o que você vai aprender hoje. Eu espero que você possa conhecer os tipos de alimentos energéticos, construtores, reguladores e a função de cada um organismo. Analisar uma refeição diária em relação aos tipos e a proporção dos nutrientes. Conhecer o trajeto que os alimentos passam para que ocorra a digestão do seu organismo. Conhecer sobre o processo de digestão, onde ocorre e como ocorre. Identificar os órgãos e as glândulas responsáveis pela digestão dos alimentos. Então, o assunto de hoje nós vamos falar de digestão, alimentação. Precisamos dos alimentos para mantermos vivos, porque são os alimentos que são a fonte de energia que nos garante desenvolver aí todas as atividades que nós exercemos no nosso dia a dia. Desde o seu coração bater, até você respirar, você movimentar, você piscar seu olho, você está gastando energia. E essa energia, ela vem de onde? Ela vem dos alimentos. Os alimentos, eles contêm os nutrientes importantes, fundamentais para manter aí esse vigor, essa energia que o seu organismo precisa. Então, os alimentos, eles são classificados em 3 grupos, que são construtores, energéticos, reguladores. Então, esses alimentos, nós vamos ter aí vários nutrientes nesses alimentos. Que são nutrientes? São essas substâncias encontradas nos alimentos, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais, tudo isso são os nutrientes. De acordo com os nutrientes, eles são classificados em construtores, energéticos e reguladores. Vamos falar um pouquinho aí com vocês sobre os alimentos construtores. O nome já está indicando, construtores vem da palavra construir. Eu costumo dizer que as proteínas, ela é como se fossem os tijolinhos do nosso corpo. Ela entra no processo de construção, ela contribui para o bom funcionamento do nosso corpo, das nossas células, dos nossos tecidos. Então, os nutrientes, eles são os alimentos do tipo construtores, são as proteínas. E você vai encontrar as proteínas onde? Na carne, no leite, na manteiga, nos ovos. São alimentos muito ricos em proteínas. Daí, você vai perceber que existem os alimentos também energéticos. Energéticos vem da palavra energia. São aqueles alimentos que, de acordo com os nutrientes, né, que eles vão ter, quais os nutrientes que esses alimentos energéticos têm? São os açúcares, que a gente representa pelo açúcar e pelo amido, que a gente fala carboidrato. São também são os açúcares que eu falei para vocês, que é o mel, que é o arroz, que é o trigo, que é o pão, banha, abacate, coco, carne. Por quê? Porque os alimentos energéticos, eles são representados tanto pelos carboidratos, que são os açúcares, e tanto pelos lipídios, que são as gorduras. Você viu presente ali o coco, por exemplo? Ele é rico em gordura e ele é de origem vegetal. Vamos imaginar aqui também, né, aqui falou da banha, do abacate. O abacate é também uma fruta que você vai encontrar grande quantidade de lipídios, de gordura. Então, nesse caso aí, ele está incluído nos alimentos energéticos. Então, os carboidratos, os lipídios, eles estão presentes em muitos alimentos aí que a gente come no dia a dia e eles vão dar energia para o nosso corpo graças, né, a esses carboidratos que eles têm, esses açúcares que eles têm e também as gorduras que vão entrar aí para o bom funcionamento também do nosso organismo. Nós precisamos também dos alimentos que a gente fala, dos alimentos reguladores. O nome está indicando, regulador, né? Então, ele mantém o equilíbrio, né, no funcionamento dos nossos órgãos.
Eles são importantes por quê? Porque eles são representados pelas verduras e pelas frutas, principalmente também, pelos cereais. Então, nós vamos encontrar as vitaminas, os sais minerais, que são essenciais para o bom desenvolvimento do nosso corpo, para que os nossos órgãos funcionem bem, nós precisamos desses alimentos chamados reguladores. É o leite, os derivados do leite, frutas, legumes, hortaliças, né, as hortaliças verdes, as carnes, nós vamos encontrar grande quantidade desses alimentos. É necessário que você tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada. Por quê? Porque você viu que se eu comer só um tipo de alimento, eu não vou ter essa variedade de nutrientes. É por isso que se fala com você assim, precisa de comer uma alimentação variada, uma alimentação rica, que tenha carboidrato, que tenha proteína, que tenha gordura, que tenha vitamina, que tenha sais minerais, porque você precisa de todos esses alimentos construtores, energéticos e reguladores para o bom funcionamento do seu organismo. Quero conversar com você sobre a sua alimentação. Na aula de ciências, a professora Leonora resolveu perguntar para você, aluno que está nos assistindo, como é sua alimentação, suas refeições diárias? Veja o que algum aluno respondeu para mim. Sandra, eu perguntei para os alunos, o que vocês comeram aí? Como está sendo sua alimentação no seu dia anterior? Aí Sandra respondeu, eu comi macarrão com ovo e tomei um copo de suco. Adriana, ela respondeu, comi bife, salada de vagem, cenoura, arroz, feijão e um copo de suco de laranja. Otávio comeu salada de alface com tomate, ovo, uma fatia de queijo e iogurte. Quero que você foque aí na alimentação desses 3 estudantes. Qual desses aí você acha que teve uma alimentação melhor? Analisa aí que a gente vai conversar sobre a alimentação desses 3 alunos agora. Então, vamos pensar aqui. Qual dos 3 alunos fez uma refeição mais correta, mais saudável? E você? Como é que está sendo a sua alimentação aí na sua casa? Você acredita que você tem uma alimentação saudável? O que você precisa fazer para que você tenha uma alimentação saudável? Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o que os alunos comeram. Então, você percebeu que existem momentos que você come mais um determinado tipo de alimento do que outro. E é necessário que você tenha uma alimentação rica, balanceada, equilibrada. Comer bem não é comer muito, é comer certo, hora certa e a quantidade certa. Às vezes a pessoa acha que ela está comendo bem se ela comer uma quantidade de comida. E não é isso. É necessário que você tenha variedades na sua alimentação. Então você vai analisar a sua alimentação. Ela está rica em carboidrato? Ela está rica em gordura? Ela tem muito rica em sais minerais, vitaminas, proteínas? Então você não pode comer muito carboidrato, nem muito alimento gorduroso, né, com as gorduras, porque elas são muito calóricos. Então é necessário que você tenha aí um balanceamento na sua refeição. É necessário, então, você está vendo aí uma imagem de uma pirâmide alimentar e você está vendo o que está na base dessa pirâmide, os alimentos que são as proteínas, porque ela constrói, né? Depois você vai ver aí os alimentos os alimentos energéticos e você vai ver também os alimentos reguladores. Então, essa pirâmide aí dá para você ter aí uma imagem de como que a alimentação ela tem que ser variada. Então, a alimentação saudável é aquela que tem variedades de nutrientes e que ela, logicamente, vai pertencer aos grupos que nós já falamos aqui. As proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes, eles têm que estar em proporção diária no seu organismo. Para garantir uma boa alimentação, rica em nutrientes, é preciso a gente dar sempre preferência pelos alimentos frescos, naturais,
como as frutas, as verduras, os cereais. E evite aí os alimentos industrializados, como o salgadinho, que eu sei que às vezes você gosta, o biscoito, doce, refrigerante. Esses são prejudiciais à saúde. Então, eu quero te alertar hoje que você venha a manter uma alimentação natural. A alimentação natural é aquela que proveniente desses alimentos que você cultiva, que você compra lá na feira. Evite os alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, além deles, terem muitos conservantes, que vai trazer danos à sua saúde, às vezes eles trazem também um teor calórico muito grande. Então, é necessário que você preste mais atenção naquilo que você está comendo. Você sabia que você é o que você come? Então, é necessário, se você quer ser um adolescente saudável, procure comer as frutas, as verduras, ter uma alimentação variada, ter essa alimentação equilibrada. Por quê? Porque traz consequências graves quando você não tem uma alimentação saudável. Quando você dá preferência para aquele salgadinho, para aquele biscoito, para aquele produto industrializado, quando você faz essa opção, você está comprando também, juntamente, comprometendo a sua saúde. Então, é necessário que você dê preferência para aquela alimentação natural, as hortaliças, aquela feira que tem aí na sua cidade, comprar os alimentos naturais, que são produzidos de uma forma que não tenha produto químico. Às vezes, aquela alface que você comprou na feira, ela é muito mais saudável do que aquela alface que às vezes veio lá de longe e que ela foi produzida com agrotóxico. E nós sabemos que o agrotóxico, ele é prejudicial. Então, dê preferência sempre pelos alimentos orgânicos, que é proveniente do próprio adubo da terra. Então, lembra, você é aquilo que você come. Então, você é o que você come. Se você tem uma alimentação saudável, você vai ser um adolescente saudável, ter uma saúde, disposição. Dependendo da sua alimentação, você pode adoecer, você pode não ficar tão bem, ter esse bem-estar que você quer e que às vezes você precisa e que você quer brincar, que você quer ser saudável. Então, tenha uma alimentação também saudável. Você sabia que existem pessoas, infelizmente, nós vivemos em um país que nem todos têm acesso a uma boa alimentação. Infelizmente, as pessoas, passam por um processo de desnutrição. Tem pessoas que são desnutridas porque não têm em casa o que comer. Isso é fato. Tem pessoas que levantam, infelizmente, não têm o que comer. Então, elas ficam com carência de nutrientes no seu organismo e ela vai ter a doença chamada desnutrição. Mas tem adolescentes que têm desnutrição com tudo em casa. Por quê? Porque ele sempre dá preferência por um tipo só de alimento. Então, eu quero te alertar que quando você não utiliza de uma boa alimentação, com variedades, rica em nutrientes, você pode estar desnutrido. Às vezes, a sua mãe te leva ao médico e o médico fala, esse menino está precisando de comer frutas, verduras, para que ele seja saudável. Por quê? Então, você está com um tipo de desnutrição. Então, existem as pessoas que são desnutridas porque não têm o que comer. E tem pessoas que são desnutridas porque não alimentam bem, não sabem fazer uso dos alimentos que ele tem na sua própria casa. Às vezes, ele prefere deixar a cenoura lá da sua casa, plantada na horta, para comer, às vezes, uma cenoura cheia de agrotóxico. Seja uma maçã, seja uma goiaba, mas a gente sabe que esses produtos que eles vêm de fora e para a sua cidade, eles são cultivados com agrotóxico e que vai causar mal à sua saúde. Existe um outro fator que a gente chama de obesidade. A obesidade ela está crescendo em nosso país, principalmente aí nos adolescentes. Por quê? Porque que a obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso de gordura no seu organismo. Então, quando você tem excesso de gordura corporal, você vai passar por um estágio aí que a gente chama de obesidade. Tem pessoas que têm obesidade
por algum distúrbio na alimentação, outros às vezes por problema de saúde. Então tem que procurar um médico se você está percebendo que você está alterando o seu peso aí de uma forma exagerada, né? É bom que procure o médico e tenha esse controle alimentar. Então, quando você consome alimentos demasiadamente, né, de uma forma irregular, você come muitas calorias, principalmente os carboidratos e os lipídios, e aí sim você passa a aumentar o seu peso, passa a ter problemas sérios de saúde. Então, a obesidade, ela tem crescido aí no nosso país, né, 72% entre os brasileiros nos últimos 13 anos. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado, esse zelo de ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada. O caminho do alimento, nós sabemos que o alimento ele passa por um caminho, né, que é o sistema digestório, e ele vai ser transformado no decorrer do alimento. É muito importante que quando você alimenta, seu alimento passe pela boca. A boca é onde que o alimento vai ser mastigado. Mastigou, vai passar a saliva, enquanto com o bolo alimentar, e você vai passar o seu alimento depois da boca para a faringe. O alimento desce pela faringe. Então, vai acontecer o movimento, você vai engolir, o alimento dirige para o esôfago, que é uma parte bem de musculatura. A musculatura ajuda a empurrar esse alimento para o estômago. O estômago vai receber sucos digestivos, que a gente vai falar que é o suco gástrico, para quebrar as moléculas aí, né, de proteínas que você ingeriu. Do estômago, o alimento vai para o intestino delgado. No intestino delgado, o alimento vai passar o fígado, que é uma glândula, vai liberar os sais biliares para fazer a digestão das moléculas de gordura. E o pâncreas também vai liberar aí o suco pancreático. Então, você vai ver que o alimento passa pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Porque é no intestino grosso que vai ocorrer a formação das fezes. Intestino delgado, o seu organismo capta, absorve os nutrientes e vai para o sangue. E aquilo que não teve a digestão passa para o intestino grosso, onde vai formar as fezes, que você vai eliminar pelo ânus, as fezes. É necessário, né, essas três glândulas, as glândulas salivares produzem saliva que ajuda a fazer a digestão ainda na boca. O fígado, que é a maior glândula do corpo, que ela vai produzir os sais biliares, e ainda, né, o pâncreas, que vai contribuir aí também com sucos digestivos. É necessário que você preste bem atenção aí o que você come para que você tenha uma alimentação saudável. Vou deixar aqui uma atividade, mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa atividade. Eu quero que você anote no seu caderno como foi sua alimentação no dia anterior. Qual a quantidade de água que você ingeriu. Pesquise aí no livro de ciências, no livro didático, o valor nutritivo dos alimentos ingeridos. De acordo com a sua análise, você vai analisar e vai perceber quais os nutrientes que você ingeriu com maior quantidade, quais os que você ingeriu com menor quantidade, o que seu organismo está precisando. De acordo com o que você aprendeu hoje, você vai verificar se você está tendo uma alimentação equilibrada, ou seja, balanceada. Você está consumindo diariamente os nutrientes essenciais para a sua alimentação? Você está consumindo diariamente a quantidade de líquido que o seu organismo precisa? Converse com seus pais, com o professor sobre esse assunto, que eles podem te ajudar aí nessa atividade. Então, é uma atividade que você vai fazer na sua casa aí, com seus livros, pesquisar. Anota aí tudo que você comeu no dia anterior e começa a pesquisar o que cada alimento tem. Você comeu carne? Pesquise o que tem na carne. Você chupou uma laranja? Pesquise o que tem na sua laranja. E aí você vai verificar, fazer uma pesquisa nos livros para verificar se sua alimentação ela está rica em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Eu te agradeço pela sua participação, conto com você na próxima aula e eu quero que você faça aí essa atividade e repense na nossa conversa de hoje. Até a próxima!